Amós, o livro do profeta Amós, é um livro um tanto quanto difícil se você não tem a chavinha, porque não é um livro que a gente leia tanto, né? Ou pelo menos não é tão conhecido de nós. Eu só quero ler Amós capítulo 3, versículo 7. A esposa também do irmão Samuelzinho está conosco. Eu procurei aquela hora e não vi. Deus abençoe. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amado Deus, essa tua palavra, Senhor, ela é absolutamente, inteiramente a verdade. Abençoa-nos através dela, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Não vai ser uma pregação, irmãos, sobre as 7 visões maiores, vamos dizer assim, que Deus deu ao irmão Branham, né? E Pedro escreve em sua segunda carta, você não precisa ir lá comigo, mas eu vou aqui bem rapidinho. Pedro escreve estas palavras assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Aleluia. Uma advertência, irmãos, ela só tem efeito se alguém ouvir essa advertência e respeitar esta advertência. Porque por mais que te corrijam, por mais que me corrijam, se eu não aceitar essa correção, não surtirá efeito em nós. Nós lemos aqui um parágrafo que estava na parede no início do culto. O profeta de Deus diz essas coisas. Ele diz assim: vai haver uma correção, vai haver uma repreensão. Você ouvindo ou não, a repreensão vai haver. Quando ele fala com Ezequiel, Deus diz assim: você está sendo enviado a uma casa rebelde. Se você fosse enviado a outras nações, eles te ouviriam. Mas quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve no meio deles um profeta. Amém? Agora, nós vamos ler também em Lucas capítulo 17, 30, apenas um pequeno comentário. Falar sobre o irmão Branham é muito difícil, e mesmo dentro da igreja há muitas pessoas que não compreendem o ministério do irmão Branham. Nós temos que tomar muito cuidado para não colocar o irmão Branham acima do que é e nem tirar ele do lugar que ele deve ficar. Porque acima ou abaixo traz confusão. A palavra de Deus tem que ser mantida do jeito que ela é. Amém. Então, na época do irmão Branham, eles já estavam fazendo dele maior do que ele era. E o profeta disse o porquê. Porque os sinais que tinham na vida dele eram muito significativos. E as pessoas o estavam colocando como Messias. Pequenas coisas que ele dizia, as pessoas estavam interpretando aquilo e colocando o profeta de Deus como Messias. Agora, São Lucas 17:30, onde você abriu sua Bíblia, está escrito assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Você vai ler antes, que está falando um pouco do tempo de Noé e assim por diante.
Agora, quando se trata de filho de homem, irmãos, é profeta na Bíblia. Se você ler Ezequiel, você vai ver que Deus é o profeta que Deus mais chama de filho do homem. Filho do homem, filho do homem, filho do homem, filho do homem, filho do homem. Então, você entende pela Bíblia que filho de homem todos nós somos. Você está aqui como ser humano, é sinal que você tem um pai humano, então você é filho de homem. Agora, os profetas, eles nascem diferente, com um ofício diferente. Agora, o próprio Deus, ele tem três papel de filho. Ele é filho de Deus, ele é filho do homem e ele é filho de Davi, ou rei também, que depois vai ser a mesma coisa. Como filho do homem, ele foi o profeta dos profetas. Amém? Amém. Ele foi a plenitude da divindade habitando no meio do ser humano. Durante as eras, ele é filho de Deus, o Espírito Santo habitando dentro da igreja. E no milênio ele é filho de Davi, porque se assentará no trono de Davi e dominará, reinará durante o milênio. Amém? Amém? Só que antes da manifestação de filho de Davi, está prometido a manifestação do filho do homem novamente. Agora, isso não faz do irmão Branham Deus. Isso faz do irmão Branham filho do homem profeta, no qual o filho do homem se manifesta para a sua igreja. Amém? Apenas isso. Não mais do que isso. Por quê? Quando João Batista começou a pregar, João Batista, pregando um dia, disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo olhou. É a mesma coisa eu falar assim: o irmão Seir está sentado aqui. Se você olhar, você vai ver o irmão Seir. O irmão Aldo está ali, você vai olhar e vai ver. Então João Batista tinha um corpo para mostrar quem era o Cordeiro de Deus. Tanto é que quando o Cordeiro de Deus surgiu, João Batista falou assim: agora é necessário que eu diminua, que eu recue, que eu desapareça e que ele cada vez apareça mais. Amém? Agora, o irmão Branham não teve este corpo no qual apontar. O que o irmão Branham, Deus fazia através do irmão Branham? Manifestava que ele era o mesmo Deus na Bíblia Sagrada. Por isso que ele diz assim: o último sinal que Abraão recebeu antes da vinda do filho prometido foi Elohim em carne, discernindo pensamentos humanos. Amém? Amém. Agora, isso não faz do irmão Branham Deus, nem Elohim, nem nada disso. Faz do irmão Branham um pecador, salvo pela graça, assim como você, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, para cumprir sua palavra, enviou ele com o ministério de profeta, para que você pudesse conhecer o que Deus é e se preparar para o arrebatamento. Então, nada mais do que isso. E o próprio irmão Branham diz assim nas palavras dele. Agora você fala assim: pastor, mas eu sei disso tudo. Eu digo amém, irmão. Agora é uma advertência para nós todos. E se nós sabemos, você crê que o irmão Branham é o profeta da era? Amém. Deus, a palavra de Deus vem aos profetas, não a pastor, a presbítero, nada disso. E bem fazemos se estivermos atentos ao que os profetas disseram. Agora eu te pergunto: estamos nós atentos ao que o profeta disse? Estamos nós atentos ao que o profeta disse, ou estamos meio que adormecidos, meio que pensando que estamos com controle da situação? Sabemos demais? Como que está a nossa relação com aquilo que o profeta de Deus disse? Agora, irmãos, o que Deus fala a um profeta, ele está acima da sua opinião e da minha. Você pode falar assim: isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, mas se está contra a mensagem do profeta, não é de Deus. Amém? E você tem que entender isso. Tem muita gente que pensa assim: nossa, esse povo é orgulhoso,
e acha que só a igreja dele está certa. Não, nossa igreja não está certa. O profeta diz: não é uma igreja santa, não é um homem santo, é um Deus santo no meio do povo. E se o povo tira Deus do meio, Deus sai e o povo fica. Então nós não nos jactanciamos como nossa igreja fosse a única certa. Não, nós nos alegramos pela graça de Deus de fazer participante da mensagem do profeta. Coisas que nem você e eu entendemos muitas vezes. É igual o que Billy Paul falou, e vocês sabem. Quando o irmão Brana pregou o futuro lá, o Billy Paul já saiu para o escritório tentando calcular o tamanho da terra, tentando calcular o tamanho da cidade. O irmão Brana entrou no escritório e Billy disse assim: papai, isso é uma mensagem tremenda. O irmão Brana perguntou assim: Billy, você entendeu o que o papai pregou? Ele disse: entendi. O irmão Brana olhou para ele e falou assim: você entendeu o que o papai pregou, Billy? Ele disse: não, pai, não entendi. Arrumaram as coisas, entraram no carro, foi saindo. O irmão Brana falou assim: eu te deixei triste, não deixei, filho? Ele disse: não, pai, esquece isso. Ele falou assim: meu filho, eu te deixei triste, não te deixei, você deixou. O senhor me deixou triste, sim. Quando eu disse que você não entendeu, eu disse: pois é, eu não entendi. Eu falei assim: meu filho, escuta o que o papai vai dizer. Você não precisa entender tudo o que o papai falou. Você só precisa crer em tudo o que o papai falou. E nisso nós descansamos. Não precisa fazer sentido para mim, porque Paulo já nos advertiu que o que é espiritual discerne bem todas as coisas, o natural não entende o espiritual. Então nós agradecemos a Deus. Não, nossa igreja não é a única certa, não, senhores, o certo é Deus, aquele qual você está tentando seguir. Então olha só o que o profeta mesmo diz assim: eu desejo fazer uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João. O mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus, as pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias. João 1, 19 e 20. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduzirá alguns e fará crer nisto. Olha o perigo de tirar a mão brana de onde ele tem que estar. Estão entendendo, irmãos? Eu estou só fazendo a base para nós chegarmos ali. Espera aí. O profeta diz assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creia nisto. Ele diz assim: ele não é Jesus Cristo, esse mensageiro de Laodiceia. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou: eu não sou Cristo, mas ele vem após mim. Aleluia. Então bem faz você, irmão, se enquadrar a sua vida naquilo que o mensageiro da era diz. Pode doer em você. Fala assim: ah, mas bate, arde, dói. Mas é para a sua saúde. Porque se você tomar Deus em sua palavra, Deus é responsável por você. Louvado seja Deus. Agora então, irmãos, o profeta de Deus, ele teve uma série de visões, e eu vou falar um pouquinho sobre ela, ou sobre elas, né? Ele era um menino de 24 anos de idade, e eu vou mostrar algumas fotos, não para que você fique apenas na foto, pensando na foto, seja o que for, mas só para você e eu entendermos o tempo que nós estamos vivendo e a brevidade do tempo que nós estamos passando. Nada adianta, você pensa: ah, é só firula. Não é. Porque tem muita gente que lê e fala assim: ah, o Mussolini invadiu a Etiópia e não sei o que lá. Você nunca procura entender
entender quando foi que isso aconteceu, que horas que aconteceu, seja lá como foi. Porque o profeta viu 7 visões e a 7ª era o final de tudo. E no tempo dele, 5 já tinha se cumprido. Faltava apenas as 2 últimas visões. Então, se isso não gerar um desespero em nós, irmãos, não há mais o que gerar desespero em nós. Não medo, mas desespero de saber o tempo está passando e eu estou fora da vontade de Deus. Dentro do meu coração há pensamentos ainda que não devia ter. Eu ainda tenho desejos que não devia ter. Eu ainda quero que algum irmão se lasque para mim sair como vitorioso. Eu ainda gosto de algumas coisinhas que o mundo tem a oferecer. Tem algumas coisas boas no mundo ainda. E nós vamos com esses pensamentos, e o próprio Deus diz: se em vós houveres amor pelas coisas do mundo, o amor de Deus não está no vosso coração. Então não é tempo de se enquadrar a minha ideologia, ao que eu penso, mas está tempo de enquadrar com aquilo que o mensageiro falou. Você sabe do risquinho na folha que o profeta disse para alguém. Então, irmãos, esse risquinho na folha me coloca no inferno e te coloca no inferno. Porque o profeta disse: se uma balança humana conseguiu pesar o peso de uma tinta num papel em branco, você imagina a balança de Deus. E ele disse: se você tiver no seu coração um pinguim de tinta como nesse papel, você não passará na balança de Deus. Então as coisas são muito mais sérias do que nós pensamos. Por isso que o próprio Jesus chorou, falou assim: ó Jerusalém que mata os profetas, se vocês conhecessem o que está acontecendo agora. Os soldados reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, mas na hora do terremoto. Essa semana passada houve um julgamento na Rússia sobre pregar a mensagem de Mombrana ou não. O mundo já sabe que Deus enviou um profeta. O mundo sabe, não tem como negar que Deus enviou o profeta. O irmão Jorge Smith, genro dele, disse que o Papa João Paulo II pegou o livro 3 vezes da mensagem de Mombrana, com a foto de Mombrana. Ele fez isso no México, ele fez isso, não sei se na Europa e nos Estados Unidos, 3 vezes. E ele disse assim: esse daqui é o pior inimigo que a Igreja Católica tem. O genro de Mombrana falou isso. O mundo reconhece que Deus enviou um profeta. E há aqueles que Deus enviou um profeta, nós não estamos dando o valor que devíamos dar. Que Deus nos desperte a consciência e bater a poeira ou os cascos que já estão formados. Formando em nós, já acostumamos com Deus, acostumamos com a mensagem, acostumamos com tudo, nada muda, está tudo igual. E isso vamos acomodando, acomodando, acomodando. Que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo venha na minha vida e na sua, e nos ajude a sacudir essas coisas, irmão. Porque aquele que está vindo e muito rápido. Não vai haver mais chance depois. Não é pregação de desespero, não é pregação de juízo, sim de graça. Eu entendo isso como pregação da graça, porque se me avisam antes do problema, está tendo graça comigo e não raiva de mim. Se me avisam que Deus abriu uma porta e que é para eu correr para ela, se eu rejeitar, então eu rejeitei a graça. Que Deus nos dê o seu Espírito Santo, então, para que nós reconheçamos isso, irmãos. Então, irmãos, as visões do irmão Brana, eu quero ler aqui ele mesmo falando. O profeta disse assim: a era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX, talvez, 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus, que tem tido um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou, deixe-me predizer. Eu não disse profetizar, mas predizer que esta era terminará por volta de 77. Se você me perdoar uma nota pessoal aqui, eu baseio esta predição em 7 visões maiores e contínuas que vieram a mim numa manhã de domingo em junho de 1933. O Senhor Jesus falou, me disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. E eu os anotei todos, e naquela manhã eu divulguei a revelação do Senhor.
A primeira visão foi que Mussolini invadia a Etiópia. Coloca, por favor, agora, vamos começar a colocar a foto, que eu quero que vocês conheçam a cara. Esse aí é o Gran-Duque. Isso aí é o Benedetto Mussolini. Isso aí foi o que cumpriu essa profecia do irmão Branco. Passa mais uma foto, tem mais uma dele. Isso aí é ele invadindo a Etiópia já. A Etiópia era um país quase que feudal ainda nesse tempo, e não conseguiu resistir à invasão de Mussolini. O profeta falou isso em 33. Mussolini começou a invadir a Etiópia em 35. Você vê que uma visão já aconteceu. E ele conquistou a Etiópia definitivamente em 36, um ano de guerra. Ele conseguiu vencer um país inteiro. Agora vamos continuar lendo aqui, olha. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus pés. Essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam. Porém, aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance. Porém, a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim horrível, com seu próprio povo virando-se contra ele, e isso aconteceu exatamente como fora dito. Agora, coloca a próxima foto. Esse segundo aí é o Mussolini. O próprio povo, rebelou-se contra ele e matou e fez esse favor aí para ele, para cumprir a mensagem de um profeta. O profeta disse em 33, e isso aconteceu anos e anos depois. Esse segundo é Mussolini, aí não está, mas mataram a mulher dele do mesmo jeito, e esses são os auxiliares dele. Agora vamos continuar aqui, irmãos. A visão seguinte predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler, coloca o primeiro, não, esse aí é o Mussolini discursando na Itália. É aquele bigodudo da ponta de lá, irmãos, é o austríaco chamado Adolf Hitler, aquela beleza em pessoa lá. Ele foi para a Primeira Guerra Mundial, recebeu gás mostarda, ficou meses internado, e nessa internação dele ele teve uma visão de que um anjo dizia para ele que ele tinha uma missão a fazer. A visão seguinte predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como um ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo numa guerra. Agora, irmãos, só para você ver como que o povo não recebe um profeta na qualidade de profeta. Como é que aqueles grandes generais existiam nos Estados Unidos, Patton, Eisenhower e por aí vai, e ouvir um menino de 24 anos, semi-analfabeto do interior de Kentucky? Não iriam ouvir nunca como não ouviram, mas mesmo assim era Deus que estava falando. Amém. Porque se você ler em Lucas, você vai ver, estando Anás um sacerdote, Caifás um sacerdote, a galera da alta toda reunida, a palavra de Deus foi a João lá no deserto, passou por cima das autoridades e foi falar com o seu profeta lá no deserto. Louvado seja Deus. Então vamos passar algumas fotos. Esse aí é o cidadão. Espera aí, volta um pouquinho. Ele só desenvolveu esse bigode, irmão, só para ter uma marca registrada, porque eu nunca vi um bigode tão horrível na minha vida quanto esse daí. Deixar um bigode só debaixo do nariz, né? Passa um pouquinho. Então isso aí, irmãos, isso aí é Berlim, em 1945, quando a União Soviética já estava vencendo. Isso é Berlim também. Isso daí, irmãos, é a famosinha bomba, vocês sabem, né? Você conhece essa história? Isso aí é a famosa bomba que os Estados Unidos lançou na cidade de Nagasaki e Hiroshima. Os Estados Unidos, a princípio, não iriam entrar na guerra, irmãos. Existia o eixo do mal na guerra. Por isso que é ensinamento, você não tem como fugir disso daqui. Mas nisso tudo, não fique prestando atenção só na parte política. Por favor, veja a mão de Deus trabalhando em tudo. Amém. Porque Deus levanta Hitler para Hitler estabelecer um governo chamado nazismo, que era antissemita e ultranacionalista,
que teria que perseguir os judeus, para fazer os judeus morrer 6 milhões, para que a guerra fosse vencida em 45, em 46 a questão de Israel começou a ser tratada, em 47 votaram, e em 48 Israel foi estabelecido como nação. Aleluia. Antes, em 47, Deus encontrou com o irmão Branham e falou sobre isso, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos. E desde Nabucodonosor, Israel nunca tinha mandado na sua própria terra. Agora Deus, para cumprir sua palavra, Ele faz isso tudo que você está fazendo no meio político. Glória a Deus. Deus levanta quem quer, abaixa quem quer, coloca para governar quem quer, mas a sua palavra cumprirá todas as vezes. Glória a Deus. Agora vamos, então, irmãos, os Estados Unidos, existia o eixo do mal, que era a Alemanha, Itália e Japão. O Japão era um ponto muito estratégico no globo, porque da Itália para os Estados Unidos era longe, da Alemanha para os Estados Unidos era longe. Então o Japão ficava no meio dos dois aqui no globo aqui. Então era fácil, era só dar uma volta para qualquer lado, ele estava localizado. A guerra começou em 1º de setembro de 39. E os Estados Unidos não entrou na guerra. Os Estados Unidos enriqueceu como nunca nessa época, vendendo arma para a Alemanha, para a Inglaterra, para a galera toda. Quando em 41 o Japão invadiu os Estados Unidos, com um ataque chamado Ataque de Pearl Harbor. E isso foi dia 7 de dezembro de 41. Quando foi dia 8 de dezembro de 41, um dia depois, os Estados Unidos entram em guerra, cumprindo a visão do profeta. E em 45, para acabar a guerra, os Estados Unidos levanta voo num avião chamado Enola Gay e joga essa bombinha que até hoje tem resquícios dela lá no Japão. Vamos passar aí, por favor. Isso daqui que vocês estão vendo no fundo, irmãos, é tudo corpo de gente. Isso aí é no campo de concentração chamado Auschwitz-Birkenau. Isso aí foi onde 6 milhões de judeus morreram. Então isso daí são restos mortais de pessoas, e isso daí são soldados alemães. Pode passar, por favor. Isso aí também é uma vala comum. Está vendo? Os soldados abriam isso para enterrar as pessoas, porque não se dava conta de enterrar tanta gente. E aí eles faziam isso, cremaram e fizeram sabão e não conseguiram acabar com tudo. Pode passar. Eu acho que isso daí, irmãos, é os campos de concentração. Até onde seu olho pode ver tem galpão. E isso tudo era prisioneiro, judeu, testemunho de Jeová, homossexual e essa turma toda. Mas em Auschwitz-Birkenau era principalmente judeus. E o mundo não sabia disso. O mundo só veio conhecer depois do término da Segunda Guerra Mundial. Vai passando. Eu acho que esse daí, irmãos, é um discurso de Hitler. Você vê que a Alemanha, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ela saiu falida e culpada da Primeira Guerra Mundial. Hitler, então, ele se liga ao partido nazista, que é a mesma coisa do nosso PT aqui. É a mesma coisa. Inclusive a sigla é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É a mesma coisa. Ele se junta ao partido em 1920, quando em 1933 ele ganha a eleição e vira chanceler no Congresso Alemão. Em 1934 acontece uma maracutaia lá e acidentalmente o presidente da Alemanha morre. Igual o Juscelino Kubitschek no Brasil, não tem? Quando o carro perde o freio acidentalmente, quando o avião do Teori Zavascki cai acidentalmente, foi um acidente também que matou o presidente da Alemanha. E aí Hitler assume o poder 2 anos depois do que o profeta profetizou. E aí ele moveu essas massas aí. Pode passar a próxima. Eu só queria olha o tanto de alemão saudando o Hitler. Pode passar. Olha um pouquinho de gente para vocês verem. Esse na frente é ele, do lado é Göring, e o outro eu não lembro o nome lá. Mas vamos lá, senão vai ficar muito na história aqui. Vamos lá. Deixa eu continuar lendo as visões aqui do irmão Branham. Pode colocar a próxima aí, por favor. Isso daí. A visão seguinte predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria numa guerra, o mundo numa guerra. Ela mostrou, a visão mostrou a linha Siegfried, essa linha aí. Até isso Deus mostrou. E como nossas tropas teriam grande
dificuldade para vencê-la. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. Ninguém sabe o que aconteceu com Hitler. A história que você aprende na escola, que eu aprendi, é que Hitler se suicidou. Ele matou uma mulher, Eva Braun, e deu um tiro na própria cabeça e pediu, antes de morrer, que os auxiliares dele queimassem o corpo dele, para que não fizessem como fizeram com Mussolini. E aí tudo bem, quando a União Soviética invadiu a Alemanha, eles acharam esse corpo queimado, pegaram a cabeça e levaram para a União Soviética, e exibiram esse crânio como o crânio de Hitler. Esse aqui é o crânio de Hitler, uma marca de bala. Em 2007, uma universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, se não me engano, teve licença do governo russo para fazer um exame nesse crânio, e descobriram que o crânio era de mulher e não de Hitler. Ou seja, ninguém sabe o que aconteceu. Teve um fim, mas um fim misterioso. Não sabe se morreu, não sabe se fugiu, mas ele teve um fim, e um fim misterioso. Amém? Aleluia. A terceira visão foi na esfera da política mundial. Eu quero até, graças a Deus, me retratar, que a igreja está cheia. Tem uns 4 meses atrás, eu pregando, disse que o profeta disse que nazismo, comunismo e fascismo eram os 3 ais de Apocalipse, mas não é. São os 3 grandes ismos que surgiriam no mundo. Tá bom? Nós vamos ler aqui, espera aí. A terceira visão foi na esfera da política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. A voz advertiu: observe a Rússia, mantenha seus olhos no Rei do Norte. Coloca a próxima foto. Pode passar. Vocês são tudo fotos da linha. Esse rapaz aí, até um tanto quanto bonito, né? Esse rapaz aí foi um dos piores seres humanos que já pisou na terra. Esse camarada aí cumpriu a visão do comunismo do irmão Branham. Esse camarada instalou o comunismo na Rússia. Esse cara é chamado Joseph Stalin. Ele matou, só de russo, ele matou 20 milhões, só de russo. O fascismo, Benito Mussolini implantou na Itália. O nazismo, Hitler implantou na Alemanha. E o comunismo, Stalin implantou na União Soviética. Os 2 primeiros diminuíram, foram sugados pelo terceiro, que era o comunismo, e o comunismo está aí até hoje. E o profeta fala do comunismo isso daqui. Olha a definição do profeta do comunismo. Você já pensou que nesta Rússia eles possuem um Pentecoste falso? Eles são. Esta é a obra do diabo. Eles estão tentando forçar todos os homens para o comunismo, onde cada homem tem tudo em comum. Você sabe que esta foi a condição da igreja sob o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, que as pessoas venderam suas posses e as colocaram aos pés dos discípulos, e eles a distribuíram a cada homem conforme necessitavam. E agora o diabo chegou por trás e entrou no mundo e fez um poder político forçando o homem àquilo. Isso é o comunismo, o falso Pentecostes. Por isso que você vê, tem gente que fala assim: o PT não fala mal do Lula. Não estou fazendo discurso político aqui, mas se houve uma desgraça que teve no Brasil, além de todas as outras, foi o surgimento da esquerda no poder. Porque a origem é desses camaradas aí. O discurso é muito bonito. O comunismo fala assim que ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Você, por exemplo, você chegar no shopping hoje, você pode entrar lá dentro, pegar um McDonald's, que você é dono do McDonald's. Você entra na farmácia, pega o medicamento que você quiser, que você é dono da farmácia. Agora, isso não se sustenta. Já tentaram fazer isso experimentalmente na Inglaterra, abrir um restaurante comunista. Os funcionários eram donos e tudo, dentro de uma semana quebrou. Eles só chegavam no almoço, faziam comida e ia embora, não repunha a mercadoria, não fazia nada, não tem dinheiro para comprar, todo mundo é dono de tudo. Então o profeta diz: isso é o falso Pentecostes. E foi esse cidadão aí que instalou. Coloca a próxima foto, por favor. É ele mais velho, mudou um pouquinho, né? Mudou só um tiquinho. Agora, irmãos, preste atenção aqui. A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial.
Era encabeçada pela visão de um carro bolha. Você tem isso daí, ó. Em 33, os carros, irmãos, pegavam na manivela. Você tem uma ideia? Você descia do carro, colocava uma manivela atrás dele, rodava. O profeta disse que chegava a 19 km por hora. 10 na baixada e 9 subindo. Aí você somava os dois, dava 19 km por hora. Aí em 33 o profeta teve a visão que ele descreve assim, olha só. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica. Essa capa dessa revista aí, irmãos, é da revista Veja, do dia, lá, eu não vou conseguir ver lá. Mas eu acho que é 1º de novembro de 2017, desse mês agora. Agora vamos prestar atenção no carro. O que é o teto do carro ali, irmãos? Uma bolha. Você nota que a revista fala aqui no cantinho aqui, ó. Eles tiraram essa foto de uma capa de uma revista americana de 57. Olha o modelo dos carros antigos lá na frente. Não tem nada a ver com o carro aqui. Você nota que até o sinalzinho do Wi-Fi está aqui, ó. Agora, é Deus ou não é no profeta? Para dizer isso em 33. Olha o que ele fala aqui, irmãos. E o carro tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias sob o controle remoto, e pessoas pareciam sentadas neste carro sem volante. Procura o volante nesse carro. E estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. Você vê que, ó, em 33, essa capa aqui, essa foto, uma revista em 57. Olha um tablet, um iPhone, um sinal de Wi-Fi, e até as roupas você vê que é a roupa antiga, naquela época lá, de 57. Estão como que jogando um certo tipo de jogo. Irmãos, aqui você continuar lendo, né, na mensagem, que o profeta diz: esse carro já existia quando ele entregou essa mensagem aqui em 65. Agora Deus foi tão bom com a noiva do Brasil, que a maior revista de circulação nacional teve que imprimir uma capa para que eu e você prestássemos atenção no tempo que nós estamos vivendo. Porque naquele dia o homem vai ficar inexcusável diante de Deus. Se eu não sabia, mentira que sabia sim. Eu coloquei na capa da revista Veja a profecia do meu profeta se cumprindo diante de todo mundo. Vocês não se enquadraram com a palavra porque não quiseram. Então, irmãos, essa aí foi a quarta visão. Deixa eu continuar lendo aqui rapidinho. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era. Concentrou-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito de voto. Aí o profeta diz na mensagem religião híbrida, ele diz isso daqui, quer ver? Para as mulheres foi dado o direito de votar. Elegeram o presidente eleito Kennedy. Coloca, por favor. Esse daí. O voto das mulheres. O homem errado, que finalmente controlará totalmente pela Igreja Católica nos Estados Unidos, então virá a bomba que explodirá. Foi o primeiro presidente católico que os Estados Unidos teve. Foi esse rapaz aí. Vocês observaram os comícios na televisão? Nixon estando quase perto de todos os homens. Todos queriam beijar Kennedy, as mulheres, pulando e montando nos carros e tudo assim, pulando de um lado para o outro. O voto delas elegeram o homem errado. Um dos maiores erros que a raça de cor já cometeu foi lá embaixo, em Louisiana, e ali quando eles votaram outra noite no Kennedy e colocaram para dentro. Eles realmente cuspiram naquela veste de Abraham Lincoln, onde o sangue do Partido Republicano os libertou, e votaram em um católico, que um boot atirou em Lincoln, e ele morreu por aquela raça de pessoas para libertá-las e não deixá-las serem escravas. Então voltaram e votaram para o lado democrático católico. Eles trouxeram uma das maiores desgraças que
que já alguma vez já trouxeram. Foi quando elegeram esse rapaz aí. Isso aí, ele foi eleito em 60 e em 63, pode passar a próxima foto. Essa daí, irmãos, o profeta a chama de Jezabel do nosso tempo. Ele chama Kennedy de Acabe, e essa mulher chamada Jacqueline Kennedy era a esposa dele. No vídeo na internet, eu não coloquei aqui porque seria muito forte, você vai ver o assassinato do Kennedy e a mulher dele segurando a cabeça dele no colo. O profeta disse que essa mulher influenciou todas as mulheres a usar esse tipo de cabelo, esse mesmo tipo de roupa. E o profeta disse que quando o Papa visitou Israel, ou visitou os Estados Unidos, ela vestida de preto, totalmente preto, teve na lua o eclipse lunar, e o profeta disse que da onde ela estava até ela chegar no Papa foi 13 passos. O profeta falou assim: veja, os Estados Unidos é a nação 13, está no Apocalipse capítulo 13, a primeira dama deu 13 passos e essa nação está condenada. Entende a brevidade dos tempos que as coisas estão, irmãos? Agora não é para meter medo ou você achar que eu estou querendo ser sabido e te passar essas coisas, porque só de eu estudar eu fui abençoado. Eu tenho certeza que te ajuda também. Só para você ver o tempo que nós estamos vivendo. Na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, o profeta de Deus diz assim: nós estamos em tempo emprestado. A fita de misericórdia de Deus é uma fita elástica. Em 57 o profeta disse assim: eu não oro mais pela América. Ele diz, em 57 foi o ano limite para que a América se arrependesse e voltasse para Deus. Ela não se arrependeu e o profeta diz: eu não oro mais pela América. Então a linha de Deus de misericórdia é elástica. Chegou no final, ele está esticando ela para cumprir o que Pedro diz: muito tem a sua volta como tardia, mas ele não tarda as suas promessas. Ele é apenas longânimo, para que você e eu não nos percamos. Glória a Deus. Então vamos continuar lendo aqui, eu já vou encerrar, irmãos. Não tem mais foto, não tem? Essa é a última, né? Agora vamos ver, olha, a sexta visão. Então, essa aqui eu não consegui achar a foto, porque não tem como achar a foto. Então, na sexta visão, levantou-se na América a mais bela e, no entanto, mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob completo domínio. Eu acreditei que isto fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. Na sétima visão, ou na sétima e última visão, foi onde eu ouvi uma explosão terribilíssima. Quando voltei para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Essa foi a sétima. Agora deixe-me dizer isso: pode alguém provar ser errada qualquer uma dessas visões? Não foram todas cumpridas? Sim, cada uma tem se cumprida, ou está em processo agora mesmo. Mussolini invadiu a Etiópia com êxito, depois caiu e perdeu tudo. Hitler começou uma guerra que não pôde terminar e morreu misteriosamente. O comunismo tomou conta de outros dois ismos. O carro de bolha de plástico foi construído e está apenas esperando por uma melhor rede de estradas. As mulheres estão quase que nuas e agora mesmo estão usando trajes de banho sem a parte de cima. E outro dia vi numa revista o mesmo vestido que viram em minha visão, se você puder chamar isso de vestido. Era um tipo de roupa plástica transparente com 3 pontos escurecidos que cobriam ambos os seios numa pequena área, e depois havia um lugar escuro com um pequeno avental embaixo. A Igreja Católica está em ascensão. Tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. O que falta? Nada exceto Hebreus 12:26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e com isso sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido. Depois ele renovará. No mês de março de 1964, aquele terremoto no Alasca, vocês pegaram o livrinho semana passada, na sexta-feira santa sacudiu o mundo inteiro, embora não desequilibrasse.
Mas Deus estava advertindo por meio de um tremor mundial o que Ele breve fará em maior escala. Ele vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão e minha irmã, e há somente um lugar que pode suportar esse choque, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você. Aleluia! Ele suplica assim, irmãos, por favor, a misericórdia ainda está disponível para você e para mim. Que dê sua vida inteira sem reservas a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você e o apresentará irrepreensível em glória com grandíssima alegria. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração para nós então ministrarmos a ceia do Senhor. Obrigado, Deus. Claro, meus irmãos que nos visitam, fique completamente à vontade se quiser ceiar conosco. Deus os abençoe. Nós vamos apenas fechar os olhos e ter apenas um momento de reflexão em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por suas... A palavra de Deus diz: Senhor, ordene bem os seus caminhos. Glória a Deus. Outra parte diz: se meus caminhos fossem ordenados a observar a tua lei. Santo é o teu nome. Está em nós o querer aproximar de Deus ou o querer nos distanciar de Deus. A questão é que tem muitas vezes que a nossa aproximação a Deus está envolvidos em nossas ideias. Dificilmente podemos esquecer as coisas. Então chegamos diante de Deus cheios de parâmetros, cheios de lados, cheios de ideias. E Deus não pode mudar as nossas ideias se nós não abrirmos as portas. Mulher na Bíblia significa igreja, irmãos. E se você ler no capítulo 2, se não me engano, de Lucas, houve uma mulherzinha simples chamada Maria. Ela era uma moça nova, não diferente de outras moças, apenas uma moça. Estava prometida a um homem chamado José. Na mensagem A Crença de Maria, o profeta diz: ela saiu mais cedo para buscar água, e pensando nas Escrituras e meditando, dizendo: Senhor, teus profetas disseram que haveria um renovo da raiz de Jessé. Teus profetas disseram que uma virgem conceberia. Teus profetas disseram que um menino nos seria dado. E nós estamos escravos de Roma. O profeta disse que ela foi pensando nisso para buscar água. Quando ela chegou lá, Gabriel encontrou com ela. E Gabriel disse assim: agraciada és tu. Você trará um filho. Olha que missão difícil para uma moça. E ela se assustou com a dificuldade de sua missão. E disse assim: como será possível isto, visto que eu não conheço varão? Se Gabriel pudesse rir, talvez ele teria dado um sorrisinho de canto de boca e disse assim: não te preocupes, Maria. O que de ti será gerado será do Espírito Santo. O Espírito Santo fará sombra sobre você, e o filho que vai nascer de ti será chamado Emanuel. Sabe a reação de Maria, irmãos? Que Deus ajude que seja a tua e a minha nesta noite. Maria, por certo, começou a chorar, levantou as mãos e disse: aqui, então eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Aleluia. Quando Deus te pede para viver uma vida santa, você vai ter a mesma reação de Maria: como será possível, visto que sou nascida pecadora? Quando Deus fala para você, homem, assim: para de ver coisas que você não pode ver, você fala assim: como será possível, visto que eu sou pecador? Quando a Bíblia
diz assim para você assim: o amor do mundo é inimizade com Deus. Glória a Deus. Você fala assim: Senhor, como isso é possível, sendo que eu nasci aqui desse lado, com natureza pecadora? Mantenha, a Bíblia diz, o teu coração limpo. Mas como que é possível? Mas o Espírito Santo vem e diz: não se preocupem, para isso foi que eu vim para a terra de novo, porque eu vou fazer essas obras em você. Eu vou te fazer andar no mundo caindo aos pedaços. Eu vou te fazer andar de pé. É Deus falando, não eu, não homem, não é nada. É Deus em sua palavra. E qual é a reação? É: Senhor, então cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Permita-me sair da frente e deixar o Senhor mudar as engrenagens dentro de mim. Paulo diz: aquele que quando nasce de novo, o novo homem formado segundo Deus, aquele que furtava não furte mais. Sua natureza mudou. Não foi educação, não foi teologia, não foi o vizinho, não foi boas obras, não foi a escola, foi a natureza que mudou. Aquele que mentia não minta mais, porque a natureza mudou. Louvado seja Deus, Pai Celestial. Nós te agradecemos, Senhor, quando nós tomamos estas palavras que foram lidas do teu profeta, e nós vemos diante dos nossos olhos elas se cumprindo, Senhor. Quão responsáveis devíamos estar nós, quão preocupados devíamos estar. Às vezes estamos deitados, descansando, quando era momento de estarmos lutando no Espírito, Senhor. Ajuda-nos então, cada um de nós. Cada um de nós tem os seus problemas, suas dificuldades, mas desperte nossa consciência, Senhor, por favor. Não deixe nós ter a consciência cauterizada para o chamado do teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai, eu te peço. Agora que vamos nos aproximar da mesa da ceia, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Se temos cometido falhas contra o Senhor, e é certo que temos, perdoa-nos, Pai. Vamos tomar da ceia olhando para o teu sacrifício, não para a nossa justiça. Não há ninguém bom no nosso meio, todos estamos aqui pela graça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar, irmãos. Eu vou descer aqui para ler a Bíblia. Está em 1 Coríntios 11, 3 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Com os olhos fechados, Pai Celestial, em obediência à tua palavra, Senhor, eu levanto esse pão aos céus, pedindo pela purificação dele, Senhor. E nós cremos que, ao obedecer a tua palavra, o profeta de Deus nos ensinou
Que obediência completa à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Então, nos cure nesta noite, Senhor, porque estamos querendo fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu separo esse pão para o Teu serviço. Da mesma forma, o vinho, Senhor, que nos faz lembrar do Teu sangue, o sangue de Deus, que foi derramado por nós, para nos tirar do inferno, Senhor. Purifique este vinho e nós, em Teu nome, consagramos para o Teu serviço e receba honra e glória para Ti mesmo, Senhor. Amém. Amém. Com os olhos fechados, enquanto nós partimos do pão, você pode ir falando com Deus um pouquinho. Ser
quer ser livre do teu fardo, tu serás aliviado se nesta sombra se esconder. Se você quer ser livre do teu fardo, aleluia. Louvado seja Deus. Se esconder entre o sol e eu, vejo uma luz, a sombra sobre mim me fazem me esconder em Jesus. Entre o sol e eu, vejo uma luz, e a sombra sobre mim me fazem me esconder. Glória a Deus. Glória a Deus. Não perca tempo olhando para o lado, irmãos. Apenas feche seus olhos e tente falar com Deus um pouquinho. Temos falado tão pouco com Ele. A gente sente quando a igreja está cansada, quando os corpos estão cansados, mas a presença de Deus é um refrigério para nós. Amém. Todas as vezes é uma alegria estar na presença de Deus, irmãos. Ele tem sido tão bondoso conosco de nos ouvir e nos aceitar o nosso convite de estar conosco. Aleluia. Nós não sabemos, às vezes tem muita gente do nosso lado, assentada, Glórias a ti, Jesus. está passando por problemas tão sérios que às vezes você nem sabe. Às vezes alguém entra na igreja tão cabisbaixo, com vontade de parar, e às vezes a gente do lado nem sente. Por isso não menospreze um culto, irmãos. Por mais que às vezes você ache que não tenha falado contigo, Deus sempre fala através de sua palavra. A questão é se nós o ouvimos falar. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por suas misericórdias, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Te amo, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Te amo, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Vós me chamais mestre, Senhor, Glórias a Deus. e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Aleluia. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Aleluia. Vamos ao lava-pés, os músicos vai primeiro aqui, as irmãs podem ir lá para trás. Não se esqueça que você ainda está em culto, você ainda está na casa de Deus, e a Santa Ceia é algo muito sagrado, irmãos. Então não brinque ali fora, ajoelhe, ore pela pessoa que você está lavando os pés. Você que está tendo os pés lavados, ore pela pessoa que está lavando seus pés. Não fique achando apenas que é algo que não tem sentido. Tudo que Deus faz tem sentido, irmãos.
Entende? Então a questão é a nossa reverência diante de Deus. Nunca brinque com estas coisas. Louvado seja Deus. Mais difícil, nós permitimos Deus mudar a nossa natureza. É onde Deus tem as suas maiores lutas conosco. É para nos fazer diferente daquilo que temos sido. O orgulho é uma coisa que te afasta de Deus. As mentiras, conversas, a má vontade por Deus. Ontem, no sábado, a igreja toda sabe que no último sábado tem culto. Nós tivemos aqui 15% da igreja. Eu não sei onde você estava. Deus ajude que você tenha um bom argumento, que você tenha algo bom para apresentar para que você não estivesse na casa de Deus. Está na hora de nós começarmos, irmãos, a realmente querer algo mais sério de Deus. Eu não quero um Deus amanhã. Eu não quero um Deus ontem. E o que Deus vai fazer no futuro, Ele fará. Agora, e o hoje? E o momento de agora? Quando Ele olha para o meu coração, o que Ele vê dentro do meu coração? Que Deus tenha misericórdia da minha alma, da sua alma. Enquanto a lava pés, o Roberto veio cantar alguns hinos. Depois os dois irmãos Samuel vem cantar também, pelo menos um hino cada um. Vamos falar alguma coisa para nós. Glória a Deus. Aí fica assim, irmão Samuel, os dois Samuel. Vocês, eu vou cantar um, se já tiverem disponível. Eu vou atender um pedido de um irmão. É que. Amém. Todas as provas que eu já passei. Só glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações.
maior, deixou o esplendor da sua glória para vir este mundo e nos salvar. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só preferindo voltar para dar a sua vida por mim. Sem isto não for amor, o céu não é real, não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrança-se. Amor e ternura, falou vir ao paraíso comigo entrar. Se isso não for amor, o céu não é real, não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia. Por favor. Eu vi o irmão Samuel cantando, mas ele correu. Falou que estava dodói. Por favor, sabe não. Você não colocando a perca. Boa noite, irmãos. Aleluia. Abençoe a todos. Eu ajudo o pastor Moisés lá cantando, mas eu não sou cantor, não. Eu sempre falo pra ele, sempre o pastor Raul me coloque aperto aqui. É difícil porque eu tô aqui, mas a perna treme, a barriga dá um negócio aqui, é sempre complicado. Mas Deus vai nos abençoar, amém? Vai nos abençoar. Do Cântico 439 em sol, você é especial. Se souber, louve a Ele, porque nós somos especiais de receber essa palavra, essa bênção, amém? Aleluia. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Aleluia. Quem já nasceu tem que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu
abençoe, né? Amém. Samuel não veio mesmo, né? Essa piada. Ele acha que me engana. Tá bom, depois a gente pega ele no contrapé, né? Conversa, só começar a igreja vai, né? Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. O Samuel. Como é que é Samuel no plural, Fabrício? É os dois Samuel. Pronto. Irmãos, o irmão Clóvis deixou um bilhete aqui, ele estava assistindo o culto e teve que ir embora porque a irmã Maria estava passando mal. E vamos orar por isso. Eu queria pedir à igreja, não sei se todos aqui conhecem onde o irmão Clóvis mora, e é um lugar de bastante difícil acesso para ele cuidar do irmão dele, né? O irmão dele é cadeirante, quando precisa sair de casa, ele precisa andar uma rampa feita num barranco para chegar numa escada de uns 15 degraus para alcançar a rua. E eu gostaria que, se você pudesse trazer uma oferta especial a semana que vem, a gente vai tentar fazer uma rampa para ele lá, acessível, tudo arrumadinho. Eu não vou estipular valor, apenas o que você queira fazer, a igreja vai tentar arcar com o restante. E para a gente fazer isso para ele nessa semana, eu até marquei de ir na casa dele, mas ele não estava, e a gente vai ver se vai lá, eu nos eventos, e fazer o orçamento dos materiais, e depois nós vamos marcar um sábado para fazer um mutirão lá. Eu conto com os irmãos todos, para a gente fazer, porque realmente, para ele que é pequenininho, subir com um homem nas costas essa distância é muito esforço, né? O irmão Elias Botelho deixou um bilhete aqui para mim, e ele conseguiu esse salão de eventos lá, para a gente fazer um culto, e eu estou até sem graça de fazer culto nesse lugar tão chique que é, irmão Elias. É um lugar chicão, né? É um lugar chicão. Eu não sei nem falar o nome, edifício Passargada. É isso mesmo? Passargada. Deixa eu colocar uma cena aqui. Passargada. Aí nós vamos fazer um culto lá, irmãos. Pode ser que horas, irmão Elias? 7? Não, sexta não tem culto aqui. Seria 7 horas? Pode ser? Então a igreja toda está convidada. Edifício Passargada, Avenida Antônio Gil Veloso, número 1856, Praia da Costa. Aí no elevador você aperta CS. Deve ser centro de alguma coisa lá.
E, então nós vamos estar lá fazendo culto e dizendo que vai levar alguns amigos, e vai dar em torno de umas 20, 30 pessoas para lá. E você leva cada um também. Nós vamos fazer um culto evangelístico lá nesse lugar, sexta-feira, 7 horas da noite. Nós vamos tentar colocar esse endereço ali, que você coloca no GPS e vai chegar lá, né? Amém? Vamos ficar de pé então para encerrarmos. Apenas feche os olhos, coloque a mão no ombro do teu irmão do lado. Vamos orar entregando nossas vidas a Deus e pedindo que Ele seja soberano nas nossas vidas, nas nossas decisões. É o que nós estamos precisando. Pai de amor e de graça, tudo isso que nós ouvimos nesta noite foi que o Senhor enviou um profeta, e nós te agradecemos por isso, Pai. Ficamos com vergonha de nós mesmos, porque nós temos algo tão grande nas mãos e não estamos, parece que, dando o devido valor. Mas enquanto é hoje, diz a tua palavra, se ouvirdes a sua voz, eu estou cansado, Senhor, de fazer promessas a Ti. Eu estou cansado de fazer propósitos e dizer que amanhã eu vou ser melhor do que fui hoje. Todas as vezes que eu tenho feito isso, eu tenho quebrado o meu propósito contigo. Mas eu necessito ser melhor, Senhor. E somente através do Teu Espírito Santo. O Clóvis, ele teve que sair mais cedo, porque a sua esposa estava passando mal, Senhor. Com certeza isso o preocupa, mas nós cremos que servimos um Deus vivo e que pode todas as coisas. O Teu anjo, que a Tua mão curadora esteja sobre a minha marido, e ela seja curada em Teu nome, Senhor. Oramos também pelo Heitor, que a Tua graça de misericórdia esteja sobre eles, curando e restaurando a sua saúde. E este culto que vamos fazer nesse local, que possa entrar alguém ali precisando de ouvir algo do Senhor. Ajude a cada um de nós durante essa semana, as viagens que tem que se fazer, as decisões, com quem cada um de seus filhos vai conversar. Que o Teu Espírito repouse sobre cada um, Senhor, livrando os seus pés dos laços armados do diabo para nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor receba a glória para Ti mesmo, hoje e sempre. Amém. Diga: Deus abençoe seu irmão.